Bom dia, lindeza! Segundou e hoje temos Café com Propósito, que é a nossa live devocional semanal. Toda segunda-feira às 9 horas nós estamos aqui, às 9h07. Hoje atrasamos porque a internet aqui em casa ultimamente está intermitente. Então, se você é de Lagoa da Prata, me diz aí, qual é a internet que você usa? Porque aqui de casa tá dose, viu? Vamos começar? Vamos colocar aqui, ó, que eu quero falar com você de uma palavra bem rema, como dizem, né? Uma palavra direto aí no seu coração para te ajudar a realmente viver uma vida mais próspera, uma vida segundo o coração do Senhor, uma vida com propósito, que é o nosso objetivo aqui. Então vamos lá, bom dia, minhas queridas. Como é que vocês estão? Me fala aí, por favor. Inclusive, enquanto vocês estão aí chegando, deixa eu fazer um ajuste. Eu não sei vocês, mas esse ano já se passou aí metade do ano, 6 meses, né? Nós já estamos no mês de junho, a metade do mês de junho, ou seja, os próximos 6 meses começam amanhã não, daqui uns dias, e parece que o segundo semestre, ele é muito mais curto. Vocês já perceberam isso? Vocês sentem isso? Então, por que eu tô falando isso com vocês? Porque, de fato, está na hora da gente começar a fazer alguns movimentos mais Elisângela, bom dia. A gente precisa fazer alguns movimentos mais assertivos, sabe? E essa semana eu tava conversando com uma aluna da comunidade e a gente falando, né, como que parece que a gente, quando a gente faz um vislumbre, a gente cria um desejo, né? A gente tem uma certa expectativa para um tempo, para um projeto, para um ano. E você fala, nossa, vai acontecer tudo. E a vida vem e faz assim, ó, com a gente, sabe? Então eu não sei como é que está a vida de vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Mas eu quero trazer para vocês uma palavra hoje para ajudar vocês a ficar melhor ainda. Vocês querem ouvir? Querem receber? Uma palavra mesmo, unir, porque o Café com Propósito, ele é o nosso devocional que ele visa unir autoconhecimento, neurociências, com fé e espiritualidade. Então aqui a gente junta aquilo que eu tenho enquanto ferramentas comportamentais e do meu trabalho com aquilo que Deus tem revelado na sua palavra. Então, olha só, vai chegando aí, pega o seu caderno, pega o seu caderno, pega a sua Bíblia e já abre aí pra gente em João 8,32, que vai ser o versículo de hoje, tá? Vou até colocar aqui, ó, vou até escrever. Pegou? Tá me ouvindo bem, Elisângela? Me conta aí, você que tá ao vivo, comenta aqui pra mim e a gente tem um combinado. Quando fizer sentido, você coloca um foguinho para eu saber que tá fazendo sentido para você. E aqui, gente, eu tô tentando ajustar um negócio aqui antes da gente começar. Então, vocês ficam aí, não some não. Ah, que ótimo. Então, aproveita aí, Elisângela, compartilha aí, chama umas amigas pra gente poder conversar sobre esse assunto de hoje, porque eu acredito que todas nós estamos querendo viver uma vida mais próspera, não é? Então é sobre isso. Então vamos lá, começando. A gente vai falar hoje sobre algumas ações essenciais para que você e eu possamos construir uma vida realmente mais próspera. Como eu estava falando com vocês, a gente está aí terminando o primeiro semestre. Talvez você, assim como eu, vá avaliar, embora tenha sido para mim um semestre de muita realização de sonhos, experiências com Deus, realmente movimentos que trouxeram prosperidade para minha casa, para minha vida. Eu vou falar sinceramente, tem muitas coisas que ficaram aquém daquilo que eu gostaria. Eu não alcancei tudo que eu gostaria nesse primeiro semestre, sendo muito transparente com vocês. E isso é importante para colocar a gente para avaliar o que nós não estamos fazendo, o que a gente precisa fazer, sabe? O que a gente de fato precisa fazer para sair desse lugar? O que está faltando nas nossas ações, nas nossas escolhas, que vão levar a gente realmente a viver a vida que a gente deseja? Então eu não sei vocês, mas isso é algo que eu parei para pensar esses dias.
e eu quero compartilhar com vocês porque eu acredito que vai fazer muita diferença. Então, vamos lá. Existem algumas ações que parecem que são pequenas ações para a gente poder construir essa nova realidade. E aí, pensando nesse segundo semestre de 2025, que são pequenos passos, mas não são fáceis, não são simples, sabe? Não são fáceis, na verdade, são simples, mas não são fáceis. E que podem ter um grande impacto no seu destino ainda esse ano. Então, a gente tem feito dentro da comunidade MVP, gente, eu vou tirar essa música, que eu cansei dessa música. A gente tem feito na comunidade MVP um estudo dirigido que se chama Mentes Fortificadas. O que a gente tem trabalhado lá? A importância da gente poder blindar a nossa mente e o nosso espírito para a gente poder realmente sustentar os resultados que a gente deseja. E hoje, e essa semana, participando de um curso, eu tive acesso a um conhecimento e uma frase que eu falei, eu preciso levar para as meninas dentro do Café com Propósito, lá na comunidade, eu preciso levar de alguma forma, porque isso é algo que eu tenho para mim quanto estilo de vida, tá? Como eu me tornei uma pessoa que não vive no automático de forma alguma, e eu tô sempre muito atenta para que eu não caia de novo no automático, eu sou uma pessoa, gente, que eu não consigo nem assistir filmes sem estar atenta sobre o aprendizado que aquilo tem para mim. Então, por pior que seja, eu já tenho quanto emoção, por conta do meu perfil comportamental, o otimismo como uma emoção, vamos dizer assim, né? Então eu sou daquelas que mesmo que não está ruim, mesmo que não foi maravilhoso, mesmo que não atendeu as minhas expectativas, eu extraio o melhor daquilo. Então mesmo um filme igual ontem, assisti um filme que eu achei horrível ontem à noite. Falei, perdi quase 2 horas de sono para assistir um filme, eu achei muito ruim, gente. Chama A Avaliação. Mas eu extraí alguma coisa de bom daquele filme, algumas falas, algumas percepções para minha vida. Por quê? A gente não pode desperdiçar o nosso tempo. O nosso tempo é algo que a gente tem mais de precioso. Então eu não quero que você aqui também no Instagram comigo desperdice seu tempo. Eu quero que você saia daqui com um aprendizado e principalmente algo que você possa aplicar de forma prática na sua vida. Então eu quero te falar o seguinte, existem três coisas na verdade, que eu quero que você saia daqui sabendo que vai possibilitar você realmente ver uma vida mais próspera, com mais resultados, sair de uma vida escassa, sair de uma vida limitada, sair de uma vida vazia. O meu papel quanto mentor e líder de uma comunidade é exatamente fazer com que você extraia o melhor da vida, transformar o seu potencial em potência. Então vamos lá, existem 3 ações, ok? Estão comigo? 3 ações que, se você aprender a aplicar na sua vida, no seu dia a dia, isso vai aumentar as suas chances e muito de você tornar a sua vida mais dentro daquilo que você desejou. Ou melhor, vai possibilitar você viver a vida de acordo com os planos do Senhor para você, que já é algo extraordinário, né? E na palavra fala que o Senhor tem para nós planos de paz e prosperidade. Que o Senhor tem para nós... Rosângela, seja bem-vinda novamente. Que o Senhor tem para nós planos de paz e prosperidade e não de mal. Que o Senhor tem para nós uma vida abundante. Está lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida é abundante. Que o Senhor tem para nós... que ele fala que nós vamos poder comer o melhor dessa terra. Mas como, Karina, que vai ser possível se eu não vivo isso? Vocês já sentiram isso? Porque na palavra fala um monte de coisa, mas eu não vivo essa realidade. A minha realidade é dura, minha realidade é desafiadora. Vocês já sentiram isso em algum momento? Fala pra mim. Comenta aqui pra mim se isso é algo que já passou na cabeça. É claro que já, né, gente? Na minha passa, de vez em quando. A gente precisa ficar atenta. O orar e vigiar é sobre isso. Você ficar atenta sobre as estratégias que o inimigo tem para fazer você desanimar, para fazer você se distrair, para colocar você em descrença sobre essa vida que as pessoas falam que tem com Deus, sendo que você acredita em Deus e não tem essa vida. Então vamos lá? Então aqui, ó, comenta com um foguinho toda vez que fizer sentido para você e você vai ter o desafio de agora pegar o aviãozinho e chamar o máximo de pessoas que você puder. Eu vou chamar uma galera aqui. Vou chamar um monte de gente. E você também vai. Porque você vai pegar o seu dedinho aí, ó.
Vou chamar um monte de mulheres bonitas e novas que estão no meu perfil. Gente, sejam bem-vindas. Tem um monte de mulher maravilhosa entrando no meu perfil esses últimos tempos. Então, eu quero dar boas-vindas e vou compartilhar. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você aprenda a fazer. Como eu falei com vocês, a gente tem falado sobre o fortalecimento da mente e do espírito para a gente poder realmente tornar a nossa vida próspera. Mas tem 3 coisas que nós precisamos efetivamente fazer para a gente realmente viver essa nova realidade, mudar o nosso destino. A primeira delas é fechar a porta da casa. Como assim, Karina? Eu quero ensinar para vocês que hoje, para você fazer uma mudança na sua vida, na sua realidade, você vai precisar fechar a porta da sua casa e limpá-la. Hein? Eu quero que você aplique essa tarefa ordinária do seu dia a dia, da sua rotina, mas de uma forma totalmente diferente, que vai fazer na sua vida, vai trazer um impacto profundo e extraordinário. Presta atenção. A primeira ação que nós precisamos, quando a gente pensa de viver o novo de Deus, de viver uma nova realidade, quando a gente percebe que a gente não está tendo os resultados que a gente deseja, que a gente está vivendo essa vida escassa, primeira coisa, é blindar a nossa mente, o nosso espírito. Nós estamos aprendendo isso dentro da comunidade, no estudo dirigido. E isso equipara-se a fechar a porta da casa. Imagina se a sua casa, tá? Imagina a sua casa, se ela fosse uma casa sem muros, sem portas e sem janelas. Como é que você sentiria? De verdade. Imagina se a sua casa não tivesse porta, não tivesse muro e grade, não tivesse porta e nem janelas. Como que você se sentiria? Fala pra mim. De verdade. No mundo que você está vivendo, na cidade onde você está, tá? Não é no mundo paralelo de Poliana, não. Tô falando na realidade atual hoje do Brasil, onde nós estamos vivendo, na cidade onde você está. Se a sua casa não tivesse grade, muro, janela, porta, como é que chama isso aqui, gente? Cerca elétrica, concertina? Se a sua casa não tivesse nada disso, porta, janela, muro, grade, como é que você sentiria? Você dormiria bem? Você ficaria tranquila? Vulnerável, insegura. Olha só, vai me falando, gente. Comenta aí, gente, ó. Mete o dedo nesse foguinho aqui e leva essa live pra um monte de gente pra gente poder ter umas 10 mulheres aqui. Presta atenção. Presta atenção. É exatamente isso. Você ficaria vulnerável, né? Você ficaria desprotegida. Agora, imagine se a sua casa fosse uma casa blindada. Imagine que o seu muro é um muro alto. Imagine que o seu portão é um portão inquebrável e que as suas janelas são blindadas. Como é que você se sente agora? Tivesse tudo bem protegido. Como que você se sentiria? O oposto, né, gente? Segura, protegida. Então, o que eu quero te falar assim como uma casa precisa ter proteção, muro, grade, janela, porta e outro, dependendo da cidade, né? Cerca elétrica, alarme, câmera, que são as estruturas de segurança. Assim como uma casa precisa desses elementos, para que você se sinta protegida dentro dela, nós também precisamos de elementos na nossa vida para nos proteger. E uma forma que essa analogia pode ser utilizada é que você precisa aprender a fechar as portas na sua vida para as coisas que te distraem e te impactam e te afastam do propósito do Senhor. E onde que é isso, Karina? Você sabia que a sua mente é a porta de entrada para tudo que acontece na sua vida? Assim como a sua casa, a porta de entrada, janelas, é a porta de acesso para dentro do seu lar, do seu refúgio, a sua mente é a porta de entrada para tudo o que acontece na sua vida. Vê se está fazendo sentido. Na palavra em Provérbios 4:23, o Senhor fala assim: sobre tudo que você deve guardar,
guarde o seu coração. Em outras versões, guarde os seus pensamentos, porque a sua vida depende disso. Ele está falando o seguinte, que se você não aprender a blindar a sua mente e o seu espírito, você se torna uma mulher vulnerável ao mundo. Então, lá no Estudo Dirigido, nós estamos aprendendo na comunidade as armas espirituais e naturais para que a gente se prepare para as batalhas desse mundo, para os desafios. Mas hoje eu quero falar com você. Fechar a porta da sua casa, ou seja, fechar a sua mente, não é para você se tornar uma pessoa rígida, tá, gente? Fechar a mente fechada, não. É para você blindar. Blindar a sua mente é um processo de desenvolver um filtro saudável, onde você começa a decidir o que você começa a decidir o que vai entrar ou não. Porque se você é uma mulher que está vivendo distraída no automático, permitindo tudo acessar o seu coração, a sua mente, você nunca vai conseguir blindar a sua mente e se proteger. E se você não protege o seu coração e a sua mente, e a sua vida depende disso, a sua vida está vulnerável. Faz sentido, gente? Então, o que você deixa entrar na sua mente e no seu coração, porque o coração é o centro das nossas emoções, mas as emoções só são sentidas, gente, a partir daquilo que a gente pensa, não é o contrário. Então, não é eu sinto uma coisa e eu penso, não, você pensa algo e sente. Por isso que ele fala, guarda seu pensamento, protege a sua mente, blinda a sua mente, para que aquilo que você tenha quanto resultado seja diferente. Porque eu penso algo e por conta de eu pensar isso eu sinto, e por conta de eu sentir eu reajo ou eu ajo. Então, se eu quero mudar os meus resultados, eu preciso mudar a forma como eu estou agindo. Se eu quero mudar a forma como eu estou agindo, eu preciso entender como eu sinto e como eu penso. Faz sentido? Esse é o ciclo dos resultados na nossa vida. Então, você precisa fechar a porta da sua casa, que significa você se proteger e blindar e construir um filtro saudável para aquilo que você deixa entrar. Agora, tem coisas na sua mente lá dentro que já existem. Então, o primeiro passo é você fechar a porta da sua casa. Porque eu estou te propondo hoje fazer uma faxina geral no seu interior para você construir uma nova realidade. Quem aqui quer mudar os resultados ainda em 2025? Levanta a mão. Fala, eu. Se você é uma mulher que de verdade quer mudar os seus resultados, ou quer alcançar um novo resultado, ou quer aumentar os seus resultados, ou quer mudar a sua história, sabe? Eu falo assim, gente, até o final do ano eu quero viver isso que eu não vivi ainda. Fala eu quero. Ei, Tati, seja bem-vinda. Bom, ótimo, Ângela também. Bora lá, então. Então, quem quer viver uma nova realidade, hoje eu quero te ensinar a como você vai fazer isso fazendo uma faxina. Então, o que é a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai fazer uma faxina? Você primeiro fecha as portas, porque se vier um vento na hora que você estiver varrendo as coisas, o que acontece? Tudo voa. E aí o tempo que você gastou para fazer aquela limpeza é desperdiçado. Então, a primeira coisa que você vai fazer para tornar a sua vida mais próspera, para ter mais resultados, para mudar o seu destino, para você chegar em final de 2025, dezembro de 2025 e falar valeu a pena, é fechar a porta da sua casa. Como, Karina? Fechar a porta da sua mente. Não dê acesso àquilo que não está te levando para o mais, está te mantendo no menos. Não dê acesso a palavras, a pessoas, a falas, a lugares que você está sendo nutrida alimentada com aquilo que não te nutre. Alimentada com aquilo que vai manter você na escassez, manter você no lugar que acredita. Quer ver um exemplo, gente? Um exemplo bem claro sobre isso? Se você é uma mulher que se sente uma mulher que está sempre no sacrifício, está sempre assim devendo, não consegue pagar as contas, a vida está muito difícil. Se você está sentada em mesas e convivendo com pessoas na mesma realidade que você, se vitimizando, reclamando, falando que o chefe é difícil, que não entra dinheiro, que o mercado é assim mesmo, que o Brasil não tem jeito, você está sendo nutrida com isso o tempo todo? Você é a sexta pessoa que, entendeu? Se as 5 pessoas que você mais convive são pessoas que vivem realidades financeiras difíceis, que não tem saúde no seu relacionamento, vive sempre falando mal dos maridos. Se você
Você anda com 5 pessoas que estão vivendo essa realidade e essas realidades não são o que vocês querem, você precisa aprender a conviver com pessoas que vivem a realidade que você deseja. Porque senão você vai ser a 6ª mulher sempre que reclama do marido, que não tem uma vida saudável em casa, que vive na pobreza, que não consegue pagar as contas e etc. Então eu quero te falar, o que você está deixando entrar no seu coração e na sua mente todos os dias é o que está te alimentando. E você está respondendo a partir disso. Então fechar a porta da sua casa é aprender a se blindar. É fazer um filtro onde você decide o que entra. A partir de hoje eu decido que aquilo que vai entrar, aquilo que vai agregar valor à minha vida. E ao meu propósito. Faz sentido, gente? Precisamos aprender a proteger as nossas mentes. A proteger nossas mentes, gente, do pessimismo, do fatalismo, das dúvidas, do medo, das influências negativas que nos tiram, sabe, do centro da vontade de Deus, que nos tiram da presença de Deus, que nos tiram da esperança. O que é que você tem deixado entrar na sua mente todos os dias? O que é nas rodas de conversa que você está, nos lugares onde você está, o que você assiste na televisão, o que você lê, o que você vê no Instagram, no TikTok, o que isso está levando para você quanto palavra, quanto verdade? Te edifica? Te leva a você viver uma realidade melhor? Te nutre de verdade? Te coloca como forma de você agir de forma prática? Não? Então tá na hora de você se nutrir de outra forma. Então, para viver uma vida mais próspera, para você viver novos resultados ainda esse ano, a primeira coisa é fecha a porta da sua casa. Faz isso, por favor, por mim. Se não for por você, faça por mim. Faça pelos seus filhos. Faça pela sua família. Escolha aquilo que você está deixando nutrir, quem você está ouvindo. O que você está deixando entrar na sua mente, no seu coração. Então a primeira parte é fecha a porta. Agora a gente vai precisar limpar. Por quê? Você vai fechar a porta, gente. Você vai começar a observar ao seu redor e ver onde você está indo, o que você está ouvindo. Combinadas? Esse é um desafio. Primeira ação. Mas depois que você fechou a porta, agora você olha para a sua casa e você precisa limpar a sua casa. Você fechou a porta para evitar que outras coisas entrem, outras sujeiras entrem. Que você receba mais lixo que não é seu, que não te pertence. Mas às vezes você já recebeu em algum momento sujeiras e lixo, o vento já entrou e você agora precisa limpar. Então, se a primeira ação é fechar a porta da sua casa, a segunda ação é arrumar e limpar a sua casa. E como que isso se faz no âmbito, né, emocional e espiritual? Você precisa ressignificar pensamentos e crenças, coisas que você já recebeu quanto lixo. Você precisa ressignificar mentiras. Então, arrumar a casa e limpar a casa é tipo, sabe aquele cômodo que você nunca organiza? Gente, eu tô nesse desafio hoje, presta atenção. Eu vou receber visita aqui em casa essa semana e eu comecei a limpar a casa e eu falei, cara, tem muita coisa que eu deixei. Sabe aquele lugar que você vai jogando os quartinhos da casa? Você vai jogando, ninguém vê, você fecha a porta. Só que agora vem visita. E as visitas às vezes abrem portas que não ficam trancadas. Então é preciso que você arrume esses espaços. Então, a primeira parte é fechar a porta, parar de dar acesso àquilo que está mantendo você estagnada, comentários que são tóxicos, palavras que não te empoderam, sabe? Coisas que você vê e assiste que só deixa você para baixo. A segunda coisa é você agora limpar e arrumar internamente. É ressignificar as coisas que já entraram em você desde que você foi gerada. Você sabia que na barriga da sua mãe você já criou crenças a respeito de quem você é? Presta atenção. Desde que você foi gerada na barriga da sua mãe, você já foi formatando, porque a primeira parte que vai se formar dentro de uma criança é a parte neural. Então você já começa a perceber a vida e o mundo dentro do ventre, no útero. Então muitas vezes coisas que aconteceram com a nossa mãe nos impactou e gerou na gente formas de pensar a vida dentro da barriga da nossa mãe. Por isso que muita gente fala que a gente precisa ressignificar inclusive o útero. É sobre isso. Ressignificar pensamentos e crenças é arrumar a casa,
é limpar aqui dentro. Oi, mãezinha, seja bem-vinda. Então, pensa naquele cômodo que você tá deixando bagunçado ali, que você vai largando as coisas. Muitas vezes o seu coração e a sua mente estão assim. Muitas vezes a sua mente e o seu espírito ficaram bagunçados com pensamentos e crenças antigas que estão te aprisionando. Lembra que eu falei com você que a porta de entrada da sua vida é a sua mente? E que se você não aprender a blindar a sua mente e organizar a sua mente, aquilo que você vai alcançar na sua vida é sempre mais do mesmo. Então eu quero te falar, quando você toma consciência do que não está mais te servindo, do que você precisa desapegar pensamentos, hábitos, crenças, comportamentos, você começa a tomar para si o poder de mudar. Isso é arrumar a casa e limpá-la. É você começar a acessar os pensamentos e as crenças que estão te mantendo aí, na escassez, no vitimismo, numa vida de um relacionamento que nunca vai para frente. Aí você fala, eu tenho o dedo podre. Não, querida, não é o seu dedo que é podre, é a sua mente, que está intoxicada com formas de pensar sobre relacionamento com o outro e que está impedindo você de viver uma nova vida. Não é porque você é errada. A forma que você pensa a respeito de você mesma e do relacionamento com o outro precisa ser ressignificado. Não tem essa história de dedo podre, gente. Mas é porque toda a minha família... Isso, talvez você... um padrão invisível que você está repetindo na sua história porque inconscientemente você está fazendo isso para pertencer, para ser igual à sua família. Você sabia disso? Isso se chama lealdades sistêmicas. Lealdades sistêmicas são repetição de padrão da nossa história familiar, porque inconscientemente você acredita que fazendo isso você se torna igual, e por se tornar igual você pertence a esse grupo. Porque se você for diferente inconscientemente, não está aqui na nossa consciência, você não pertence mais. E talvez você precisa hoje entender, se você for feliz no seu casamento, você não deixa de pertencer a essa história. Se você enriquecer, se o seu negócio der certo, se você for bem sucedida, que é totalmente diferente da realidade das outras mulheres da sua família, você não deixa de pertencer à sua família, querida. Só que para você poder fazer isso uma realidade, você precisa arrumar a sua casa, ressignificar os seus pensamentos. Tá fazendo sentido? Então... o que permite você mudar os seus resultados? Tomar consciência do que precisa mudar, arrumar e limpar na sua mente e no seu coração. Isso são as nossas raízes, é o que está no invisível. E é por isso que no sábado, dia 21 agora, de 9 até as 11, 11h30, a gente vai ter um treinamento que se chama Workshop Raízes, onde o sucesso começa. Vai ser um treinamento poderoso, profundo, para libertar você desses pensamentos, para te ajudar a romper, ressignificar, arrumar e limpar a sua casa. E se você quiser participar, você só comenta raízes aqui para você receber o link do grupo, onde nós vamos dar todas as informações. É um treinamento da comunidade MVP que você vai ter a oportunidade de participar. Por quê, gente? Não adianta você só desejar e fazer uma lista de metas. Não adianta você só falar com Deus, Senhor, eu queria tanto isso ou aquilo. Ok, eu quero te dar, eu quero que você acesse. Só que para isso você tem que fazer a parte que te cabe. Qual é a parte que te cabe? Ser uma mulher consciente, presente, autorresponsável, que se movimenta. O Senhor não entregou um propósito para ninguém. Na palavra, na Bíblia, se você for ler, gente, para ninguém que estava parado à toa. Ele entregou para quem estava em movimento. Qual é o primeiro passo que você precisa fazer? Primeiro é fechar a porta. Para de acessar lugares, pessoas e coisas e falas e livros e filmes que estão intoxicando a sua mente, alimentando aquilo que não agrada o Senhor. Segundo, arruma e limpa a tua casa. Olha que pensamento que você tem que está afetando a forma como você se vê, que está afetando a forma do que você acessa. Se você não fechar a sua mente, não blindar a sua mente, que é fechar as portas, e não ressignificar, ou seja, limpar, você vai continuar tendo mais resultados, mesmos resultados. Einstein já fala, loucura é você querer novos resultados fazendo exatamente as mesmas coisas. Você quer um casamento diferente, mas continua apontando e criticando o seu marido sem mudar o seu próprio comportamento. Você quer ter uma realidade profissional diferente, mas não ousa fazer algo, não muda o lugar onde você está, não resolve colocar em prática o projeto que o Senhor já te deu, porque você tem medo do que os outros vão falar.
Entende? Você não faz determinada mudança, não para com determinado comportamento, porque o contexto social que você vive, todo mundo faz isso. Se você fizer diferente, as pessoas vão ficar te criticando. Então, a parte que te cabe está aí nesses lugares que você está deixando, se moldando no mundo. Romanos 12:2 fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente para que vocês vivam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí você continua desejando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas continua moldada, fazendo igual a todo mundo e não se permite renovar a sua mente. Não, a matemática não fecha, gente. Não adianta só, vem em mim, sabe aquela história? Vem a mim, mas é a sua parte. Então, a sua parte é fazer esse processo e eu quero te ajudar. Então, sábado, o workshop Raízes é para te ajudar a fazer isso. A limpar as raízes tóxicas da sua vida, emocionais, espirituais, sistemas que estão impedindo você de viver o novo de Deus. Então, a primeira coisa é você blindar a sua mente. A segunda coisa é ressignificar. E a terceira coisa, gente, é fazer os dois acontecerem. Esse é o foco para quem quer, para uma mulher que quer viver de propósito e com propósito. De propósito porque ela é consciente, ela é protagonista. Com propósito porque ela quer viver os planos do Senhor na vida dela. Então essas duas ações juntas, de blindar a mente e ressignificar os seus pensamentos, o que já existe, porque existem coisas que foram colocadas em você, que você precisa desapegar, são fundamentais para você viver o novo, para você prosperar, para você ter novos resultados. Se você não blindar a sua mente, se você permitir que qualquer coisa te distraia, te impacte, acesse o seu coração, você não vai conseguir ter o foco suficiente para cumprir o propósito do Senhor para a sua vida. Então, a minha proposta para você hoje é: fecha a porta da sua mente e organize e limpa ela. Para você cumprir o propósito para o qual você foi chamada. Deixa eu te falar, gente. Eu li uma frase hoje no devocional que falava assim: nenhum tesouro está na superfície. Oi, Si, tô com saudade de você, hein? Tô achando você muito quietinha. Nenhum tesouro está na superfície. Sabe, você já viram aqueles filmes de caçadores de tesouro? Me fala uma coisa, foi fácil achar os tesouros, gente? Lembra de Indiana Jones? Se você é da minha época, se você é 40 a mais, você vai lembrar do Indiana Jones. Hoje tem um monte de filme de caça ao tesouro, gente, mas nenhuma se compara a Indiana Jones. Não adianta. Eu falo com as minhas filhas isso, elas não concordam. Eu falei, não, gente, eu coloquei para elas assistirem Indiana Jones, elas não conseguiram assistir, as caras com preguiça. Não existe. Então, era muito desafiador, ele passava por muitos desafios para poder conseguir o tesouro. Então, você quer o tesouro, mas não quer passar pelo desafio. A parte que te cabe é o processo para você alcançar o tesouro. Tesouros estão escondidos. Então, aquilo que você precisa revelar da sua própria história, da sua vida, para você mudar o seu resultado, é como se fosse um tesouro escondido. Então, eu quero te ajudar a encontrar esse tesouro escondido. O pote no final do arco-íris, que é a vida que o Senhor tem para você. Para isso você precisa blindar a sua mente, ressignificar os seus pensamentos, as suas crenças. Sabe por quê? Lembra do versículo que eu falei de hoje, João 8,32? Vamos lá. João 8,32. Abre aí na sua Bíblia. Esse é um dos versículos dessa semana do estudo dirigido, hein, meninas? Meninas do estudo dirigido da comunidade. Os materiais que vocês receberam de presente não receberam ainda. Por quê? Porque a pessoa que ficou de fazer para mim os cadernos, ela simplesmente sumiu. Eu fiz a encomenda, ela não apareceu. Então eu estou na luta agora de um novo fornecedor para mandar para vocês. Presta atenção. Tô dando esse aviso porque eu sei que tem algumas aqui. Versículo 8,32 diz o seguinte: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, somente quando temos consciência do que nós precisamos mudar, é que nós podemos mudar. Somente quando nós acessamos uma verdade, que a gente pode substituir a mentira que existe aqui na nossa cabeça. Muitas vezes a gente se sente presa. Também amo, Tati, porque a gente não sabe o que está nos aprisionando, né?
O nosso campo de batalha maior que nós temos, queridas, é a nossa mente. São as raízes invisíveis da nossa alma, da nossa mente e espirituais que nós precisamos, a gente precisa curar, limpar. Então, o primeiro passo é a consciência. Então, sábado nós vamos tomar consciência. Nós vamos acessar esse inconsciente. Quando você se dá conta do que está te limitando, é aí que você começa o processo de libertação. E é isso que acontece quando nós abrimos para o novo. Quando a gente se abre para ser confrontada, por exemplo, pela palavra. Muita gente fala que ler a Bíblia não entende, que não sabe. Eu não sei se você tem dificuldade. Você tem dificuldade de ler a Bíblia? Me fala se você tem dificuldade. Porque às vezes está tão resistente ao que está escrito aqui, porque quer mudar o que está escrito aqui para caber na sua necessidade, na forma como você vive. Isso aqui nunca vai fazer diferença na sua vida. Se você não fizer o contrário, permitir que isso aqui confronte a forma como você pensa e a partir disso aqui você mude a forma como você vive. Enquanto você estiver acreditando que você pode viver de do jeito que você quiser, porque nós estamos nessa realidade, e isso aqui não tem espaço de confronto e mudança, você vai continuar vivendo uma vida vazia, com muito esforço, muito sacrifício, algum resultado, e o final? Para onde tu vais? Não sei. Então eu quero que você mude a sua realidade em 2025. Eu quero que você encontre novos resultados. Eu quero que você seja a mulher que prospera segundo o coração do Senhor, sem perder o que importa no caminho, sem perder a sua saúde, sem perder o tempo de qualidade com seus filhos, sem perder os dons e talentos que o Senhor colocou em você. Quantas mulheres têm cheia de propósito, dons e talentos maravilhosos, mas estão desperdiçadas porque estão presas em crenças e pensamentos, em pessoas que falaram sobre você que você não dá conta, que isso que você faz é bobagem. Eu quero te falar, enquanto você for uma mulher que se deixa governar e deixa ser direcionada pelas falas dos outros, pelo pensamento tóxico, é porque você ainda não blindou a sua mente e não ressignificou as suas crenças, que tá tudo ali na raiz. O fruto saudável, ele precisa de uma raiz saudável. Então, se você não aprendeu ainda a olhar e curar suas raízes, cortar aquelas que precisam ser cortadas, nutrir as raízes de uma outra forma, você não vai ter frutos saudáveis. Não vai ter uma abundância de colheita. Quer uma nova colheita na sua vida? Você quer uma nova... Fala aqui, gente. Coloca um foguinho ou eu. Você quer uma nova colheita na sua vida? Fala eu, que eu quero saber. Se você quer uma nova colheita, escreve aqui, raízes, ou entra na minha bio e entra, se inscreve. Workshop Raízes, sábado, dia 21, de 9 às 11, 11h30. Para quem é da comunidade, vocês vão ter acesso à gravação. Para quem não é, não vai ter acesso. Ângela, se inscreve e vem para o Raízes. Gente, o Raiz é uma entrega da comunidade, é um treinamento profundo, inédito. Só que nós vamos liberar para algumas mulheres. Para isso, você tem que entrar no grupo, que é o link que vocês vão receber comentando Raízes ou entrando na minha bio. E vai ter um formulário para vocês responderem. Quem responder o formulário, a gente vai ler. Se você estiver determinada, de acordo com as suas respostas, você vai poder participar sem pagar nada. Ou seja, de 147 por R$0 para vocês. Para quem está na comunidade, elas já pagaram preço por isso. Eu só estou tornando possível vocês participarem de forma gratuita por causa delas. Porque elas pagaram preço e elas me movimentam, elas me fazem continuar o meu trabalho. Essas alunas da comunidade que estão possibilitando vocês de acessar esse treinamento de forma gratuita para vocês. Mas vocês precisam fazer a parte de vocês. Se inscreve na bio. Ah, eu comentei Raiz, não recebi o direct. Entra na minha bio, gente, lá tá o link. Entra no grupo, vai estar na descrição do grupo o formulário, ou espera que você vai receber o formulário. Responde. Se não responder e não enviar até o final, você não vai acessar, gente. Então eu quero convidar você. Eu quero que você entenda. Esse evento pode mudar completamente a maneira como você vai ver sua vida.
Você vai entender melhor sobre aquilo que te paralisa, que te prende. Você vai entender melhor como colocar em prática isso, tudo que eu tô falando aqui com vocês. Será um ambiente, sabe? A gente precisa de ambientes novos que vão nos encorajar, que vai trazer novos conhecimentos e vai gerar transformação na nossa vida. Porque a nossa realidade aqui, a maioria de nós, a nossa realidade aqui são realidades de distrações. Eu cheguei numa idade, num momento da minha vida que eu não quero me distrair. E isso realmente me torna às vezes até um pouco dura. Porque tem coisas que antigamente eu fazia, que estava tudo bem. Não tem problema, que hoje eu falo de jeito nenhum. Porque eu tenho temor ao Senhor. E eu sei qual é a responsabilidade que Ele vai... Eu sei a cobrança que vai ser das minhas mãos quando Ele chegar para mim. Minha filha, me mostra as suas mãos. Deixa eu ver o fruto do que você fez. Você está pronta para viver esse novo tempo? Então se prepara, esse novo tempo. Eu tenho certeza que sábado vai começar esse novo tempo. Eu tenho certeza que no sábado, quem estiver, você vai encontrar alguma chave para se liberar do que está impedindo você de ser uma mulher com propósito e próspera. Bora? Estou esperando vocês. Se essa palavra fez sentido para vocês, vem para o Raízes que é da comunidade. Você vai viver um tempo junto conosco, da comunidade MVP, Mulheres Vivendo de Propósito. Você vai ter a oportunidade de estar num ambiente fértil e que as mulheres, elas seguram a corda uma das outras, que estão na busca de viver a mesma coisa, ativar a sua identidade e propósito para cumprir o plano do Senhor aqui nesse tempo. E se você chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. E o meu papel é facilitar o caminho para você transformar o seu potencial em potência. Porque eu acredito que aquilo que você carrega é algo que alguém precisa nesse tempo. E você pode ser a solução dessa pessoa. Só que você está aí vivendo o seu dia a dia no automático. Vivendo o seu dia na superfície. E aqui nesse perfil a gente se aprofunda. Amadas, beijos. Beijo, beijo. Deus abençoe a vida de vocês. Se organiza sábado para participar ao vivo. Não vai ter reprise. Apenas as minhas alunas da comunidade vão ter acesso à reprise por um ano, né, que é o tempo da comunidade. Agora, se você não é da comunidade e você quer aprender a ressignificar e ter consciência e mudar aquilo que precisa ser mudado para viver uma nova realidade, lá você vai ter acesso, vai ser um momento de destrave, de libertação e de cura. É uma palavra profética sobre a sua vida para você sair desse lugar onde você está lutando, nadando e não está chegando na praia. Tá? Compartilha com todas. Gente, eu não vou fazer, presta atenção, eu nunca mais vou fazer um workshop gratuito. Eu já não fazia, já era pago. Eu tive esse direcionamento do Senhor, mas os próximos vão ser pagos, a não ser para quem é aluna da comunidade, que elas têm acesso aos treinamentos, mas não vai ser mais gratuito. Qual é a sua parte? Entra na minha bio, comenta Raízes, acesse o link, entra no grupo, preenche o formulário. Se você quer passar por esse processo de libertação e cura, eu e a pastora Valéria, sábado, estaremos disponíveis para fazer isso com vocês. Beijos. A gente se vê.